Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. É um privilégio enorme, poder estar aqui, mais uma vez servindo ao Senhor, trazendo um devocional para que os irmãos possam ser abençoados. O tema do nosso devocional é Semeando Perdão. Queria aqui dar o Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Sintam-se abraçadas e com carinho, tá? Uma coisa que eu descobri acho que foi num congresso, alguma coisa assim. Olha a importância da mãe, da mulher, a mãe e mulher. O homem não pode ser um líder se ele não tiver uma família. Ele não pode liderar. Ele não é um homem, se ele não tiver uma família para liderar. Se ele não tiver uma esposa e essa esposa uma mãe, um homem não é homem. Então a importância da mulher, da mãe. Todos temos a nossa importância, mas a mulher ela tem força, a mãe, Então Feliz Dia das Mães a todas as mamães. Eu estou com a Bíblia da minha esposa hoje. Não porque é o Dia das Mães, não é por isso. Não porque é mulher, mas é porque ela tem uma tradução que eu achei mais interessante para usar aqui. O nosso tema é Semeando Perdão. Vamos abrir lá nosso texto base. O texto base vai estar em Efésios, capítulo 1. O texto base que eu vou usar vai ser apenas um versículo, o versículo 7, mas eu queria ler todo o contexto, essa passagem do verso 3 até o 14, em que o apóstolo Paulo ele introduz o assunto que ele quer falar, Ele quer trazer para a igreja de Éfeso. Efésios 1, do 3 até o verso 14. Todos acharam? Amém? Apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, dos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Verso 1, Verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto aos que estão nos céus como aos que estão na terra. Nele, digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, e em quem também vos estáis, depois
que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, ao qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Esse texto é um texto muito enfático e se a gente reparar, em 3 momentos, o apóstolo Paulo fala para o louvor da tua glória, Senhor. Muito interessante esse texto. Eu convido os irmãos a estudar esse texto mais a fundo. Eu vou trazer apenas um versículo, que é o versículo chave, né, desse trecho, que é o versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Pai bendito, diante do Senhor, ó Pai, nós pedimos a Tua presença, diante do Senhor nós pedimos as Tuas bênçãos, ó Pai, derramados aqui sobre nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, enche-nos do Teu Santo Espírito para entendermos a Tua palavra, para absorvermos, ó Deus, todo o nutriente que a palavra do Senhor nos tem para dar, ó Pai. Nesta manhã aqui, abençoa os irmãos, o entendimento da palavra por intermédio de Jesus, por intermédio do Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Para que saímos daqui abençoados, para que saímos daqui, ó Deus, cheios do Teu Santo Espírito. Para semearmos, ó Deus, o perdão do Senhor, para semearmos, ó Deus, aquilo com que o Senhor nos escolheu para fazer, ó Pai. Levar as Tuas boas novas. Bendito Deus, Santo, Todo-Poderoso e Justo é o Senhor. E nós somos apenas pecadores, ó Deus. Servos, muitas vezes, incoerentes, infiéis, devido à nossa carne. Mas nos ajuda, Deus, a sermos fortes, permanecer no Senhor, ser fiéis, irrepreensíveis, ó Deus, como o Senhor. O nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo, semelhante a Ele. E nós damos graças ao Senhor por mais esse privilégio de estar aqui na Tua presença, Pai. Peço as Tuas bênçãos sobre mim. Usa-me, Deus, para falar, ó Deus, as Tuas palavras. Usa esse humilde servo aqui para servir ao Senhor, Pai, para a glória e honra do Teu santo nome. Nós pedimos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para introduzir um pouco do assunto, o que está acontecendo aqui, acredito que seja sabido de todos os irmãos o que é o contexto, né, da carta de Éfeso. Mas eu vou relembrar aos irmãos que ainda não sabem ou que esqueceram, tá? Éfeso era o mais importante centro comercial. Mais importante centro comercial da Ásia Menor. Hoje eu acredito que é a moderna Turquia, se eu não estou enganado, é Turquia. Né? Rotas comerciais, e regionais, né? Um excelente porto, né, natural. Porto é onde os navios atracavam, né? E tinha um templo lá, muito grandioso, magnífico, da deusa greco-romana Artemis ou Diana, né? Para os gregos era Diana. E esse templo era conhecido, né, por todo o mundo helênico como um centro de culto pagão e de artes malignas. Helênico era como se fosse a união dos povos naquela época, tá? O helenismo que eles falam. E Paulo visitou a cidade de Éfeso no final da segunda viagem missionária dele.
Não sei se os irmãos lembram. E ele deixou lá na segunda viagem dele, para continuar o ministério, Priscila e Áquila, né? Os irmãos, para darem continuidade naquele ministério. E na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, naquela cidade, ele passou 3 anos da vida dele ali. E desses 3 anos, aquela cidade se tornou o centro da propagação do evangelho em toda aquela província, em todo o Império Romano, né? A partir de Éfeso ali, né, se tornou o centro de que propagou, espalhou o evangelho, né? E espalhou o evangelho por causa do Espírito Santo de Deus movendo o apóstolo Paulo. Mas não foi só o apóstolo Paulo, foram também as pessoas comuns, né? Por quê? Vamos lá. O ministério do apóstolo Paulo ele foi marcado por causa de muitos milagres que aconteceram ali naquela cidade, né? Claro que a ação do Espírito Santo de Deus movendo, né? Poderosos milagres. E um grande número de pessoas, eles começaram a se converter ao cristianismo. Eles passaram de viver uma vida pagã, né? Com cultos pagãos, e se converteram ao evangelho, né? E essa conversão gerou um tumulto, né? Acho que os irmãos que estudam aqui já sabem. Gerou um tumulto porque aqueles que se converteram, eles estavam abandonando as práticas pagãs. E os feiticeiros e artífices, né? Eles não estavam tendo mais o recurso deles. Porque idolatria, né? Que era um dos pontos lá, estavam sendo abandonadas, aquelas práticas pagãs. E as pessoas comuns, elas espalharam o evangelho, né? Graça de Deus, ação do Espírito Santo, né? Se alguém quiser ver esse texto que eu falei, está em Atos 19, 21 até 41, né? Sobre o tumulto que teve, né, instigado pelos feiticeiros ali e os artífices. Mas continuando. O propósito dessa carta, né, do apóstolo Paulo, ao contrário das outras cartas do apóstolo Paulo para as outras igrejas, não era para resolver problemas, um problema específico da igreja ou ensinamento falso, ensinamento errado. Não, muito pelo contrário, o apóstolo Paulo proclama aquela igreja para anunciar o evangelho, né? Proclama aquela igreja para anunciar o evangelho, os recursos espirituais para que o nome de Deus fosse exaltado, para que o propósito de Deus fosse alcançado. Esse é o alvo do apóstolo Paulo escrevendo essa carta. Para que o propósito para aquela igreja, eles conseguissem entender que era glorificar e honrar a Deus, né? E o apóstolo Paulo, ele explicou para aquela igreja, para aqueles irmãos, como é que nós fomos reconciliados com Cristo. Como que nós fomos reconciliados com Deus e uns com os outros. Né? Como é que houve, né? Como que os membros foram unidos uns com os outros. O apóstolo Paulo, ele explica para aqueles irmãos, né, que por intermédio de Deus, por intermédio do sangue de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Nós fomos reconciliados uns com os outros. Ele exorta aquela igreja a viver unida, né? A viver em união, em família, em igreja. Se manter em comunhão e unidos na batalha espiritual que vai vir. É isso que ele explica. Mas tudo isso só aconteceu por intermédio de Jesus, por causa do
perdão de Jesus na nossa vida, por causa do perdão de Jesus na vida daqueles irmãos, né? Que fomos reconciliados com Deus através do perdão, através do sacrifício e perdão dos nossos pecados. E aí a gente entra no primeiro ponto, algo que eu queria agora, uma participação dos irmãos. Se os irmãos tiverem alguma participação, algum complemento que queira ajudar no estudo, contribuir, os irmãos fiquem à vontade, viu? Pode participar, tá? Eu queria perguntar para os irmãos, o que é o perdão? A gente vai semear o perdão, não é verdade? Esse mês o tema é semeando o perdão. Não é mesmo? Semear o perdão. Mas o irmão sabe o que é perdão? Porque não adianta a gente semear algo que a gente não sabe. O que é o perdão? Para não ficar uma coisa mais... Para não ficar tão difícil, né? Me explica literalmente o que é o perdão. Não precisa ser na Bíblia, ainda não. A gente vai ver daqui a pouco. Literalmente, o que é o perdão? Sabe? O pessoal está envergonhado, eu sei. Todo mundo sabe o que é perdão. Ou não? O que é o perdão? Literalmente. É uma palavra assim específica. Difícil, né? Literalmente, não sei se eu estou errado, mas quando alguém faz algo contra você, se retrata, você reassume o relacionamento com ela. Tá aí, tá ligado, isso mesmo. Não é literalmente, mas tá dentro da explicação. Quem mais chuta? O Nil falou que é quando tem aquela reconciliação, né? Volta aquela comunhão, aquela proximidade, né? Volta aquele contato, né? Perdão, o que o irmão entende? Qual a definição literal? Eu acho que é uma atitude humana de se livrar de uma culpa. Se livrar de uma culpa, ó. Esqueceram-me. Ah, a irmã chegou no ponto ali, ó. É que eu queria literalmente, tá? Mas o Veg e o Nil acertou. Literalmente, a palavra perdão ou perdoar significa cancelar ou remir. Esquecer. Pagou. Remiu. Né? Literalmente, tá? Esse é o significado. Dentro do conceito, né? Dentro do conceito bíblico de perdão, significa que o pecador, ele é um devedor espiritual. Os irmãos conseguem entender? Dentro do conceito bíblico de perdão, significa que o pecador, ele é um devedor espiritual. Os irmãos vão entender lá. Mateus 6,12, abram lá. Jesus, ele nos deixou a oração do Pai Nosso, não foi verdade? Está na palavra aqui em Mateus 6,12. E no verso 12, ele diz lá, ó, verso 12 de Mateus 6. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o pecador, ele é um devedor espiritual. Porque nós somos pecadores e nós estamos em dívida. Mas as pessoas também pecam contra nós ou contra Deus. Então, Jesus, ele fala assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós somos devedores, e devedores da graça de Deus, devedores uns com os outros, porque nós pecamos uns com os outros. Mas Deus, ele reconciliou-nos com Ele e uns com os outros, para não sermos mais devedores espirituais. Mas outra pergunta.
Então, como é que alguém se torna um devedor? Ô, irmã, obrigado. Deus abençoe. Como é que alguém se torna um devedor? Né? Como uma pessoa se torna um devedor espiritual? Como é que é? Hã? A gente já nasce assim, espiritualmente falando, a gente já nasce assim. Exato, aí, ó. Então, para confirmar o que você falou, vamos abrir em João 3,4. 1 João, desculpa. 1 João 3, verso 4. Todo mundo achou? 1 João 3, verso 4. 1 João 3, verso 4 diz: qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então nós nos tornamos devedores porque transgredimos a lei, porque nós pecamos e a nossa natureza é de pecado. E nós fomos gerados pelo pecado. Então nós já nascemos assim. O homem se torna devedor quando ele transgride a lei, pela carne pecaminosa. E o perdão, a palavra perdoar, para haver o perdão, precisa de uma união de dois conceitos, duas palavras: arrependimento e sacrifício. Arrependimento. Se nós não nos arrependermos, quem fez o sacrifício não vai poder ter ação sobre aquilo. Jesus Cristo, ele fez um sacrifício. Ele deu a sua vida, ele se derramou, ele se esvaziou de si mesmo e veio para nos remir, para nos comprar. Né? Ele sentiu compaixão de nós. Se não tiver o sacrifício, o arrependimento é vazio. E se não tiver o arrependimento, o sacrifício fica nulo, fica sem ação. Então, irmãos, Jesus, ele se sacrificou e nós nos arrependemos. Essa palavra é... E o perdão, ele não pode ser verdadeiramente, de fato... Como é que eu posso explicar? Não pode haver o perdão se a pessoa verdadeiramente não estiver arrependida. E se a outra parte também não tiver compaixão, que foi o que Jesus fez por nós. O perdão, ele é um processo que tem que visar eliminar qualquer tipo de ressentimento, raiva, rancor, injúria contra alguém ou contra você mesmo. Entende? Isso é o perdão. Oi. Mas aí no perdão tem dois pontos, né? Tem o perdão que tem uma dívida, você tem uma dívida com o irmão, você não tem como pagar, o irmão perdoa, ele cancela e esquece aquela dívida. Aí tem o perdão da ofensa, né? Você ofende o irmão, o irmão te perdoa, mas ele não esquece, né? Uhum. Ele te perdoa, tipo, ele perdoa, mas não esquece, mas aquela ofensa que eu cometi já não ofende mais ele mais. Exatamente. Mas na verdade ele não esquece, né? Não, o perdão para nós humanos, o pastor Pacheco falou algo disso nos estudos atrás, não foi, pastor?
A dívida esquece. O perdão mesmo, a nossa carne, o ser humano não esquece. Nós deixamos, mas não esquecemos. A memória ainda existe, né? A memória ainda existe. Só não cobra mais. E na palavra de Deus, fala que Deus, Ele esquece tudo aquilo de transgressão contra nós. Então, o perdão de Jesus, irmãos, é libertador. O perdão de Jesus, ele é de redenção, de remissão, né, dos nossos pecados. E a Bíblia fala também lá em Lucas que o perdão é para toda a nação. Vamos ver lá Lucas 24, 47. Ô, amigo, Oi. eu acho que o perdão, ele tem que ser dado, a pessoa tem que receber, é verdade. Quando a gente fala de esquece, não é que a pessoa vai ter uma amnésia total, ainda que deveria, né? Só aquilo não vai mais ofendê-la. Mas é como uma cicatriz, é como uma ferida fechada, né? Como uma cicatriz. Você pode até lembrar aquilo, mas não vai doer mais. Aquilo não vai mais te ofender, Não vai machucar mais. Não vai machucar mais. Exatamente. Claro que a pessoa não vai esquecer literalmente. Ninguém tem que dar uma amnésia, igual a irmã falou. Mas aquilo não ofende mais. Não deveria ofender, né, quando o perdão é verdadeiro. Mais alguém quer contribuir algo? Nos ajudar? É Lucas 24, 47. Todos acharam? Lucas 24, 47. Fala assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o perdão, ele é acessível a todo mundo, a toda nação, toda criatura. E o nosso Senhor, o nosso Deus, ele é um Deus de perdão. Está em Salmo 130. Ele é um Deus de perdão. Então, irmãos, o perdão, ele é cancelar. É esquecer, né, literalmente. Mas no conceito bíblico, não é o esquecimento que a pessoa vai ter uma amnésia, igual a irmã falou. É que aquilo não vai te machucar, não vai doer mais. Claro que a pessoa vai lembrar. É aquela dívida perdoada, mas não esquecida, né? Tá lá. Você falou aí do perdão verdadeiro, né? Fica muito claro quando isso é real ou não é, né? Porque quando há o perdão verdadeiro, há melhoria de relacionamento. Volta melhor. Quando não há esse perdão realmente, mesmo eu te perdoo, mas o relacionamento não está quebrado. A pessoa se tolera, né? Não, vou lá, tolera. Eu lembro uma vez que eu falei contra você e o Lucas, e aí vocês vieram me requerer perdão. Né? Depois daquilo, nosso relacionamento melhorou muito. Eu não sei se você lembra disso, né? Lembro. Não esquece, tá vendo? Depois disso, o relacionamento melhorou demais. Assim, parece que nos libertou de um peso. Né? E o relacionamento melhorou. Tanto é que nós somos próximos muito mais do que 5, 6 anos atrás. Não esquece, mas retorna, né? Não é que eu tolero o Nil. Não. A gente está servindo junto pela graça de Deus. Então, houve a reconciliação um com o outro por causa do perdão de Deus. Por causa do perdão que Deus me deu e Ele me pediu perdão. E eu falei, poxa, se Deus me perdoou por eu ter feito algo tão... uma transgressão tão pesada, por que eu não vou perdoar meu irmão? Então, irmãos, o perdão não é esquecimento. Né? O perdão é você sentir a ferida, mas aquilo não te ofender. Os irmãos conseguem entender? Ficou claro? Né? A definição de perdão? Alguma dúvida? Eu
Porque pra mim que o perdão ele é meio que um processo, né? Ele não é bem uma coisa que, tipo assim, hoje eu te odeio, aí você pede perdão, amanhã eu já não te odeio mais. É uma coisa assim que, naquele momento, você vai ter que perdoar, você vai ter que liberar o perdão, e você vai começar um processo onde você vai se curar. Porque enquanto você não perdoa, aquilo vai continuar te machucando. Ele não vai se curar enquanto não houver o perdão. Mas quando você exige aquele ato, a gente não é um computador, né? Que você vai lá e apaga o arquivo, pronto. Aquilo vai continuar em você. E é uma coisa muito difícil que acontece com a gente, porque coisas que nos magoam, nos machucam, a gente sente raiva da pessoa, né? Vontade de matar a pessoa, de bater, de espancar, de fazer qualquer coisa. Então até isso sumir de você, você vai ter que lutar contra você mesmo, contra a sua carne. Porque mesmo que exista o perdão ali, você perdoa a pessoa, você tem que lutar para que aquilo ali nunca mais volte. Você tem que manter, se esforçar. É, né? como se aquilo nunca tivesse acontecido, né? Realmente você tem que se esforçar para não trazer aquilo de volta, porque é muito difícil, ainda mais em alguns casos que a ofensa é muito pesada, né? Realmente é muito difícil. As pessoas, mesmo que você não queira que volte, a coisinha vai e volta e aí Satanás fica falando, olha, ele fez com você, ele fez com você. Sempre tem alguma coisa Satanás querendo vai te usar. lembrar, né? Para trazer um mau ressentimento de volta. Diga, irmão. Está faltando um pedaço aí, porque você concede o perdão e o relacionamento, o aperfeiçoamento só vem se o perdoado mudar. Você não vai exigir dele, mas se ele não mudar, você perdoa e o relacionamento não volta. Se o cara vai continuar sem vergonha, continuar fazendo as mesmas coisas, ele vai continuar ofendendo o outro. É os dois pontos que você Não vai voltar o relacionamento. Tem. Alguém que concede perdão e vê que o outro não muda, ele vai dizer, fica lá que eu fico aqui. Tem os dois pontos, exatamente. Tem o lado que foi Perdão deve ser ofendido. concebido sempre, você falou, semear o perdão. Agora, se o perdoado não mudar, o problema é dele com Deus. Não vai Siga haver diferença, né? Tem que ter os dois lados, né? O ofendido e aquele que Você ofendeu. não pode exigir, Deus pode, você não. Mas se ele não muda, ele siga o caminho dele, você vai para o seu, por favor. Eu acho que não precisa não ter relacionamento mais. Assim, é igual o pastor está falando, a pessoa me pediu perdão, por exemplo. Você descobre que eu menti para você. Aí eu venho e falo, eu me perdoa que eu menti para você. Você fala, não, tá bom. Aí passa um mês, 2 meses, aí eu apronto outra mentira. Aí você fala, mas de novo você mentiu? Não me perdoa. Aí passa mais 2 meses, de novo. Aí você fala, olha, eu te perdoo, minha irmã, mas eu não quero mais saber. Assim, de Fica contato, difícil né? De o proximidade. relacionamento. A pessoa perdoa, mas continua fazendo aquela mesma coisa. Foi o que o pastor falou. Aí você perdoa e deixa ela lá. Você pode perdoar até 70 vezes 7, Jesus falou. Vai para lá que eu fico aqui. Não precisa se relacionar. Eu te amo, né? Só que Se vai precisar de mim, eu vou te ajudar sempre. Depois você vai prestar conta. Mas depois você está com Deus. É como você falou, né? Tem que ter sacrifício e compaixão, né? Exatamente. Os dois pontos que você colocou aí. São os dois pontos. de verdade. Arrependimento verdadeiro, né? E a pessoa mudar. E o sacrifício da pessoa de perdoar. Não só de Jesus com nós, mas uns com os outros, que fomos reconciliados com Deus e uns com os outros. Então, os dois pontos. Você se arrepender verdadeiramente, mudar, o pastor falou, e a pessoa que foi ofendida, ela fazer um sacrifício em retomar, né? Em perdoar, em fazer dia a dia, para que o relacionamento volte. E se a pessoa que pecou não se arrepender e voltar, ela vai prestar contas com Deus. De verdade, o que você está fazendo, está lá no Velho Testamento, está repetido no Novo, você está montando brasa na cabeça dela. É isso que você está fazendo. Você perdoa, a pessoa não muda. Você perdoa, a pessoa não muda. Você está só empurrando brasa para cima dela. Uma hora pega fogo. E ela vai se ferir com aquilo, né? Boa colocação, muito bem. O segundo ponto, né? Nós vamos falar sobre... Eita, que o horário voa, hein? Sobre as bênçãos procedentes do Filho, as bênçãos procedentes de Jesus Cristo, por intermédio do perdão.
Por intermédio do perdão, irmãos, nós somos abençoados de tal maneira que nós não conseguimos mensurar, medir tamanho, grandeza, por causa do perdão, irmãos. Por causa das bênçãos do perdão na nossa vida. A bênção do perdão contra quem? Perdão contra um irmão? Não, de você pecar contra o irmão ou pecar contra Deus, quando você é perdoado e você se arrepende. Isso tem bênçãos que você não consegue segurar você mesmo. Vamos ler o verso 7. Alguém falou alguma coisa? Bênção sem medida. Bênção sem medida, exatamente, mãe. Obrigado. Verso 7 de Efésios 1, 7, que é o nosso verso base, nosso texto base, fala: em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Aqui o apóstolo Paulo diz que nós fomos redimidos, né? No qual temos redenção. Né? E a palavra redimir aqui, ela é muito importante porque ela significa você voltar a ter ou você comprar, né? Comprar no mercado ou em algum lugar. E por que o apóstolo Paulo escreve isso? Né? Naquela época, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, tinham aproximadamente 60 milhões de escravos. Esses escravos eles eram vendidos nos mercados como se fossem mercadorias, né? Nos mercados como se fosse um produto. E que alguém poderia ir lá comprar aquele escravo, comprar aquele produto, e se quisesse dar liberdade para aquele escravo, poderia. Né? Falou assim, você agora, eu paguei o preço pela sua vida, então pode seguir sua vida, você está liberto. E acontecendo isso, o apóstolo Paulo escreve isso, vendo esse contexto, para os irmãos entenderem que foi o que Jesus fez por nós. Ele foi lá e pagou o preço pelos nossos pecados. Ele pagou o preço por nós. Nós éramos escravos, nós éramos mundanos, nós éramos escravos da lei, escravos do pecado, escravos do mundo. Não é verdade? Escravos do inimigo, escravos de Satanás. E Jesus, ele veio e nos comprou. Ele nos comprou para que fôssemos agradáveis a Deus. O verso 6 fala assim, ó: para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis no amado. Agradáveis a si no amado. Jesus veio, pagou o preço pela nossa vida, para que nós fôssemos agradáveis a Deus. Para que Deus se agradasse de nós. Para que uma pessoa se agrade de você, você tem que, se você houver ofendido ou ela te ofendeu, perdoar verdadeiramente. Né? Você vai sentir uma satisfação. Quando alguém da sua família, ou algum irmão, alguma pessoa falha contra você, quando a gente vê o perdão verdadeiro, aquilo mudar, dá uma satisfação. E Jesus fez isso por nós. Ele nos tornou agradáveis a Deus. Mais uma bênção, além de nós termos sido redimidos, né? Redimidos, os irmãos viram que é comprar, né? Ter de volta. Nós fomos perdoados, irmãos. Nós fomos comprados e perdoados. Ele nos comprou, ele pagou o preço por nós e nos libertou, né? Vocês vão entender agora. A gente vai entender um pouco mais sobre perdão agora. Vocês já ouviram falar sobre
Já ouviu falar que o justo ou a justiça não perdoa? Já ouviram falar alguma vez? O justo ou a justiça não perdoa. Né? O justo ou justiça. Vamos dar um exemplo. Você está no seu carro dirigindo e os pneus do seu carro estão careca e você não licenciou o seu carro. Você parado numa blitz e se o policial, né, cumprir o dever dele com a lei e ele pegar e ver que o documento seu está atrasado e os seus pneus estão careca, o que ele vai fazer? Ele vai perdoar você e vai deixar o seu carro, né, você ir para casa. Não é verdade? É, não é? Ah, não, com certeza não. Mesmo que eu pedir perdão para ele? Mesmo que você pedir perdão. Você vai A justiça, ela cumpre a lei, né? Então ela não pode te perdoar. Ela não pode te dar o perdão porque você está errado. Você tem que pagar um preço por aquilo, porque você estava errado. Qual preço você tem que pagar? Você vai ter que legalizar seu carro, você vai ter que comprar pneu novo, e isso custa preço. Você vai ter que pagar a multa, né? Então, a justiça, né? O justo não perdoa, a justiça não perdoa, né? E quem que é o justo? É Deus, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, calma. Jesus Cristo, ele perdoa, né? Mas Deus é justo. Então ele não pode chegar para você assim... Calma. Deus é todo poderoso, ele é o Deus soberano. Você deu um passo muito rápido. Né? Deus ele é todo poderoso, só que ele não pode... Deus é todo poderoso, mas ele não pode chegar para o Eliezer assim, Eliezer, você está perdoado de todos os seus pecados. Ele não pode chegar diretamente para você e falar isso. Você está perdoado por tudo que você fez de errado e agora você vem aqui para viver comigo no céu, como Enoque. Não. Ele não pode chegar diretamente para você e falar isso. Porque ele é justo. Ele estaria indo contra a própria natureza dele, contra ele mesmo. Ele ia negar-se a si mesmo. Fala, irmã. O perdão não significa isenção da consequência. Uhum. Não significa nada aqui. É como Deus, né? Bem o que você falou, a gente pode errar, ele pode perdoar a gente, mas a gente não vai ficar isento dessa Não, tem um preço. condenação. Tem um preço para ser pago. Se Deus chegar diretamente para você e perdoar você, ele estaria sendo contra a natureza dele. Por isso que os irmãos têm que se perguntar, então como Deus perdoa? Fala, pastor. Eu falei para você deu um passo muito rápido, sua cabeça está fervilhando com muita coisa. Você só esqueceu de colocar um ponto, porque Deus instituiu a lei. Deus, exatamente. Obrigado, pastor. Deus instituiu a Ele lei. não pode perdoar, ele não pode chegar para alguém e Exatamente. falar, você está perdoado porque ele pôs a lei. Exatamente. E está aqui. Deus institui, Deus fez a lei. Se ele fosse contra a lei dele, ele estava indo contra ele mesmo, contra os seus próprios princípios. Então ele não pode te perdoar diretamente. Aí vocês perguntam, então como Deus perdoa? Né? Alguém tem que pagar o preço, irmãos. Alguém tem que pagar o preço, né? E se eu tivesse que pagar o meu preço, eu não saldaria a dívida nem em 1 milhão de anos. Nem na minha vida inteira eu não saldaria esse débito. Eu não pagaria essa dívida, né? E quem que foi que pagou o preço, irmãos? E como é que as pessoas vão saber disso se a gente não semear? Tem uma parábola do credor incompassivo. Vou abrir aqui, se os irmãos quiserem abrir. Está em Mateus 18. Não vou ler tudo porque não vai dar tempo. Mas é o credor incompassivo. Mateus 18. Mateus 18, do 23 até o 35. Parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus pode comparar-se
a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começar a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverencia, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Vou ler até aqui só para me explicar, para os irmãos entenderem o conceito de perdão aqui. Jesus, quando ele fala dessa parábola, ele traz dois exageros, duas hipérboles que eles falam, 2 exageros. Quais são esses exageros? Vamos lá. É um homem dever 10.000 talentos e o homem dizer que vai pagar a dívida de 10.000 talentos. Os irmãos sabem quanto que equivale um talento? Um talento é 35 quilos de ouro ou prata. 10.000 talentos é 350 mil quilos de ouro ou prata. A nação, durante um ano inteiro, ela paga 800 talentos. Né? Durante um ano inteiro, 800 talentos. Esse homem devia 10.000. 10.000 talentos equivale o imposto da nação inteira, a nação romana inteira, durante 14 anos, ou um pouco menos. Né? É muito tempo. 10.000 talentos, um homem normal naquela época tinha que trabalhar 100, 150 mil anos. Hoje seria um homem com 1 trilhão, 1 milhão, 1 bilhão de dólares, de reais. É impagável. É impagável, não tem como. E o que o homem fala? Ele sente compaixão e perdoa, porque aquele homem não tinha como saldar aquela dívida. Ele não tinha como saldar. E o que ele faz depois? Os irmãos sabem. Ele não perdoa aquele que deve para ele. Entendi? Ele recebeu o perdão de Deus. Nós recebemos o perdão de Deus e não perdoamos o nosso irmão. E não semeamos o perdão para as outras pessoas. Eu não semeio o perdão para as outras pessoas. É injusto isso. Para com os irmãos e para com Deus, porque nós fomos escolhidos para isso. Servir, remidos, comprados para servir. Nós fomos libertos do pecado. Mas somos servos de Deus. Entende, irmãos? Deus enviou alguém para saldar essa dívida, para perdoar e nos tornar agradáveis a Deus. A dívida precisava ser paga. E agora sim o justo é justificador. E aí ele consegue saldar a sua dívida. Entende, irmãos? A importância de semear o perdão, a importância desse inestimável sacrifício de Jesus na nossa vida. Irmãos, é importante essa semeadura. É importante a gente semear o perdão. Em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nós fomos comprados, aqui está falando esse verso. Nós fomos pegados de volta e nós fomos remidos. Nós fomos, não precisa mais ser pago um sacrifício por nós. Entende? E nós precisamos semear para que as pessoas não paguem suas penitências achando que é assim que elas terão salvação.
Irmãos, a gente não merece perdão. Eu não mereço, você não merece. E a gente não tinha como pagar. Entende? Por isso que nós fomos salvos para proclamar o Evangelho. Para concluir, né? Hebreus 10, verso 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Onde há remissão, não há mais sacrifícios pelo pecado. Porque Jesus já se sacrificou. Ele sentiu compaixão. E nós agora devemos nos arrepender daquilo que fizemos e semear o perdão. Né? Nós temos agora acesso a Deus. E agora nós fomos reconciliados com Deus e uns com os outros por intermédio do perdão de Deus. Perdão do justo, que agora é justificador. Justo e justificador. Ele não deixa impune o pecado, mas ele te perdoa. E que assim, irmãos, nós juntos possamos semear esse perdão. Possamos viver em coerência com a palavra. Ajudar uns aos outros. Amar uns aos outros, né? E João 13:34, para fechar. Quando a gente vê sobre o perdão, entende sobre o perdão, a gente consegue entender mais claramente esse verso de João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, e também vós uns aos outros vos ameis. A gente amar o próximo é semear o perdão. É não só literalmente esquecer, mas não lembrar, mas ver e não ter ressentimento. Ver a palavra e não se contentar com a ofensa do irmão, mas ver que ele precisa dessa palavra. Ele precisa desse perdão. Irmãos, que Deus abençoe, e que podemos ser bênção, possamos ser luz, que a luz de Jesus brilhe na nossa vida. Soberano Deus, nós agradecemos a Ti pelo Teu maravilhoso sacrifício, pelo fato do Senhor ter nos reconciliados consigo mesmo, por intermédio de Cristo, ter nos reconciliado uns com os outros, nos dando perdão e nos exortando a perdoar o nosso próximo, a amar nosso próximo, Pai. E que possamos semear isso, que isso possa ser verdade na nossa vida, não possa ser só mais um momento agradável sobre aprender sobre o perdão, mas viver, ó Deus, o Evangelho, viver o perdão do Senhor. Poder amar, ó Deus, e obedecer ao Senhor, obedecer a Tua palavra, Deus, semeando o perdão. Bendito seja Seu santo nome, ó Pai, Teu santo nome em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, porque somos falhos. Nós precisamos, ó Pai, que o Senhor nos relembre a cada dia, Pai. Em nome de Jesus eu peço que nos ensina, Pai. Amém.